Eles viveram para o palco, e foi no palco que deram seu último suspiro. Música, luzes, aplausos estrondosos. Tudo se estilhaçou em um instante quando a tragédia atingiu. Não foi um número, não foi parte do show. Foi real. Diante de incontáveis fãs, momentos de alegria se transformaram em cenas de horror. Estes foram artistas que deram tudo de si à sua arte, e no exato momento em que brilhavam mais intensamente, foram levados para sempre. Esta noite, revisitamos 7 artistas famosos cujas mortes súbitas nos holofotes deixaram o público com o coração partido, chocado e incapaz de esquecer. 1. Steve Irwin. Ele encarava o perigo de frente para viver, e o mundo o amava por isso. Em 4 de setembro de 2006, Steve Irwin, mais conhecido como o Caçador de Crocodilos, estava filmando Ocean's Deadliest na Grande Barreira de Corais. Era para ser mais uma aventura emocionante, mais uma lição sobre o respeito às criaturas mais ferozes da natureza. Mas naquele dia, não foi um crocodilo ou um tubarão que tirou sua vida. Foi uma arraia. Enquanto ele nadava sobre a criatura de 2,5 metros, sua cauda chicoteou de repente para cima. O ferrão perfurou diretamente seu peito, atingindo seu coração. As câmeras estavam gravando. Sua equipe o tirou da água, realizando o RCP desesperadamente, mas não havia nada que pudessem fazer. Com apenas 44 anos, Steve Irwin se foi. O mundo ficou devastado. Não foi apenas a morte de um especialista em vida selvagem. Foi a perda de um ícone global, um pai, um homem cuja energia ilimitada e paixão pelo mundo natural inspiraram milhões. Seu rugido silenciou naquele dia, mas seu legado continua a ecoar, toda vez que alguém ousa se maravilhar com a natureza em vez de temê-la. 2. Tommy Cooper, 15 de abril de 1984. O comediante e mágico britânico Tommy Cooper subiu ao palco de um programa de televisão ao vivo usando seu característico fez vermelho, pronto para entregar o tipo de comédia física caótica que fazia milhões rirem. A multidão aplaudiu enquanto ele tropeçava em suas piadas e truques, perfeitamente imperfeito, do jeito que eles o amavam. E então aconteceu. No meio de uma piada, ele agarrou o peito e caiu para trás. A plateia explodiu em risadas, pensando que fazia parte da rotina. Por alguns segundos assustadores, ninguém percebeu a verdade. Nos bastidores, o pânico tomou conta. Técnicos de palco correram até ele, mas as câmeras continuaram gravando. Tommy Cooper havia sofrido um ataque cardíaco massivo, ao vivo na televisão nacional. Ele foi levado às pressas para o hospital, mas foi declarado morto logo depois. Milhões de telespectadores acabaram de testemunhar seu último ato. Um ato que nunca deveria ter terminado daquela maneira. Tommy Cooper morreu como viveu, na frente de uma plateia, sob os holofotes, com risadas no ar. Só que desta vez, o riso deu lugar ao silêncio, deixando para trás um dos momentos mais assustadores da história da televisão. 3. Christina Grimmie. Ela tinha acabado de cantar. A multidão ainda estava eufórica, fãs fazendo fila para conhecer a jovem estrela que havia subido de covers do YouTube para o palco do The Voice. Christina Grimmie tinha apenas 22 anos, cheia de talento, esperança e o tipo de autenticidade que a tornava inesquecível. Em 10 de junho de 2016, em Orlando, Flórida, ela sorria enquanto dava autógrafos, abraçava fãs e vivia o sonho que tanto se esforçou para alcançar. Então, o impensável aconteceu. Um homem se aproximou, sacou uma arma e abriu fogo. O irmão de Christina o derrubou, mas os tiros já haviam sido disparados. Ela foi levada às pressas para o hospital, mas era tarde demais. Christina Grimmie se foi. O mundo ficou chocado. Não foi apenas a perda de uma estrela pop em ascensão. Foi a perda de uma alma brilhante que construiu sua carreira em conexão, bondade e amor. Os fãs lamentaram não apenas a música que ela nunca faria, mas também a pessoa que ela era. Um lembrete de quão frágil a vida pode ser, mesmo para alguém que está sob o brilho dos holofotes.
Sua voz foi silenciada naquela noite, mas seu legado ainda canta mais alto do que o tiro que a levou. 4. Owen Hart, 23 de maio de 1999. A Kemper Arena, em Kansas City, estava lotada de fãs da WWE, todos esperando por uma das acrobacias mais ousadas da história da luta livre. Owen Hart, amado performer e membro da lendária família Hart, estava prestes a descer das vigas de forma dramática, como um super-herói. As luzes diminuíram, a multidão rugiu, as câmeras gravaram. E então o desastre aconteceu. O arnês falhou. Owen caiu 23 metros, chocando-se de peito no ringue abaixo. Por um momento, ninguém soube se era real. Os espectadores pensaram que poderia fazer parte do ato. Mas, quando os paramédicos correram e os comentaristas silenciaram, a terrível verdade se instalou. Apesar dos esforços médicos desesperados, Owen Hart foi declarado morto devido a lesões internas. Ele tinha apenas 34 anos. Sua morte não foi apenas uma tragédia para os fãs de luta livre. Foi um ponto de virada que mudou para sempre a forma como a indústria abordava acrobacias e segurança. Owen Hart morreu fazendo o que amava, mas sua perda deixou um vazio impossível de preencher. O ringue, antes seu reino, tornou-se o lugar onde sua história terminou. Muito cedo, muito brutalmente, e na frente das mesmas pessoas que o adoravam. 5. Brandon Lee. Ele nasceu em meio a uma lenda, filho do ícone das artes marciais Bruce Lee, e estava pronto para construir seu próprio legado. Em 1993, Brandon Lee estava à beira do estrelato, protagonizando o sombrio filme de ação O Corvo. Em 30 de março, ele pisou no set para uma cena crucial em que seu personagem é baleado. Era para ser mágica de cinema, um projétil de festim, uma acrobacia controlada, nada mais. Mas escondido na câmara havia um erro fatal. Um fragmento de bala deixado para trás de um acidente anterior. Quando o festim foi disparado, impulsionou o fragmento diretamente para o abdômen de Brandon. Ele desabou instantaneamente. A princípio, a equipe pensou que fazia parte da performance. Então, o horror ficou claro. Ele foi levado às pressas para a cirurgia, mas após horas de tentativas desesperadas, os médicos não conseguiram salvá-lo. Brandon Lee foi declarado morto com apenas 28 anos. Hollywood ficou em choque. Como algo tão evitável poderia ter tirado a vida de uma estrela em ascensão? Sua morte se tornou um lembrete arrepiante da importância da segurança na produção cinematográfica. Mas também uma cruel ironia do destino. Brandon interpretava um personagem que retorna dos mortos buscando vingança. No entanto, ele nunca teve a chance de ver o lançamento do filme. Ele morreu na frente das câmeras, assim como seu pai havia morrido jovem demais, deixando para trás não apenas um filme, mas um legado assombroso de talento perdido antes de seu tempo. 6. Carl Wallenda. Por décadas, ele desafiou a gravidade. Carl Wallenda, patriarca dos mundialmente famosos Flying Wallendas, era uma lenda da corda bamba cujas proezas ousadas cativaram milhões. Em 22 de março de 1978, aos 73 anos, ele subiu em um cabo esticado entre duas torres do Hotel Condado Plaza, em San Juan, Porto Rico. Sem arnês, sem rede. Apenas o céu acima, a rua abaixo e uma vida inteira de destemor entre eles. Os espectadores prenderam a respiração enquanto ele avançava centímetro por centímetro, firme e seguro. O vento aumentou. As câmeras gravaram. Então, veio o momento que ninguém podia acreditar. Uma rajada súbita, uma breve oscilação, e Carl perdeu o equilíbrio. Em um instante, ele despencou 10 andares até o pavimento. Gritos ecoaram pela multidão. As câmeras capturaram a queda, embora a filmagem nunca tenha sido transmitida. Carl Wallenda morreu fazendo passe o que havia definido sua vida, empurrando os limites da coragem humana. Sua queda abalou o mundo do circo em sua essência, um lembrete claro de que mesmo os maiores artistas não são imortais.
Lendas podem caminhar na corda bamba como se fossem donas do céu, mas a gravidade sempre espera. 7. Barbara Weldens. Sua voz era pura poesia, sua presença magnética. Em 19 de julho de 2017, a cantora e compositora francesa Barbara Weldens subiu descalça ao palco de um festival em Gourdon, França. Ela acabara de lançar seu primeiro álbum e o futuro parecia promissor. Naquela noite, suas canções ecoaram sob as luzes, cheias de paixão e promessa. Então, sem aviso, a tragédia a atingiu. No meio da música, ela desabou. A princípio, a multidão pensou que poderia fazer parte da performance. Mas o pânico se espalhou quando ela permaneceu imóvel. A causa era horrivelmente simples. Um equipamento elétrico defeituoso sob o palco havia entregue um choque fatal. Apesar dos esforços desesperados para revivê-la, Barbara Weldens foi declarada morta no local. Ela tinha apenas 35 anos. Sua partida foi mais do que a perda de uma estrela em ascensão. Foi o silenciamento de uma voz que estava apenas começando a encontrar seu lugar no mundo. Ela tinha o talento, o espírito, o fogo de uma artista destinada à grandeza. E em um instante, tudo isso se foi. Seu silêncio agora fala mais alto do que qualquer bis jamais poderia. Essas 7 estrelas nos deixaram cedo demais, mas morreram fazendo o que mais amavam, atuando sob os holofotes. Suas histórias nos lembram o quão frágil a vida pode ser e o quão poderoso um legado pode permanecer muito tempo depois que as cortinas caem. Se você achou essas histórias comoventes, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever para mais finais de Hollywood não contados e compartilhá-lo com alguém que nunca deveria esquecer essas lendas.